Em época de pandemia, a automedicação se tornou uma grande preocupação. O problema tem aumentado. Mas quem dá mais detalhes sobre este assunto é o presidente do Conselho Regional de Farmácia em Sergipe, Marcos Rios. O brasileiro tem esse hábito, de fato, presidente? De fato, o povo brasileiro ele costuma se automedicar. A automedicação ela faz parte do cotidiano dos brasileiros, tá? Mas a gente precisa entender que a automedicação ela é um evento, uma promoção de autocuidado que é definido pela Organização Mundial de Saúde como benéfica para o sistema de saúde e para a população. Isso porque a automedicação ela trata de sintomas autolimitados. O problema todo, e aí que a gente vem no cerne da questão, é como essa automedicação ela é feita. Tá? A Organização Mundial de Saúde ela entende que a automedicação ela precisa ser amparada ou orientada por um profissional da saúde. E esse profissional da saúde é o farmacêutico. Tá? Então, aqueles casos que os pacientes já costumam sentir, já se fazem o autodiagnóstico, tá? Mas não é porque é um medicamento livre de dispensação que não é livre de orientação. Então, a automedicação ela pode ser muito eficaz para o sistema de saúde, entretanto, o profissional de saúde ele precisa se resguardar e precisa amparar essas pessoas do uso da automedicação. Muitas vezes, quando a pessoa se automedica, ela mascara alguma doença. Tá? Então, os riscos da automedicação ela passa pelo mascaramento de outras condições de saúde. Tá? Então, é necessário que se tenha um profissional da saúde para se acompanhar, ver se essa automedicação está sendo feita da forma adequada. A farmácia, acredito ser o melhor ponto de saúde. Tá, melhor estabelecimento de saúde. Lá tem o farmacêutico que pode, sim, auxiliar nessa automedicação, tá? E pode recomendar um medicamento adequado para as condições autolimitadas. Tá? Então, os pacientes só devem buscar os postos de saúde para aquelas condições que realmente a farmácia ela não pode suprir. Como é que tem sido o trabalho do Conselho Regional de Farmácia em Sergipe, justamente na tentativa de colaborar no combate, né, e na diminuição de erros que às vezes são divulgados, né, na automedicação ou na busca desenfreada de um medicamento que, na verdade, nem sempre é tão eficaz no tratamento da pandemia. Como é que o Conselho tem trabalhado em relação a isso? Pronto, o Conselho de Farmácia ele tem atuado, ele tem mantido as fiscalizações orientativas, tem ido nas farmácias, nas unidades hospitalares, para avaliar as condições de exposição dos farmacêuticos e também para levar a informação fidedigna, uma informação que seja de fato comprovada cientificamente. Nossa preocupação ela é informar aos farmacêuticos a melhor informação que ela possa oferecer aos seus pacientes, tá? Mas também já estamos com uma campanha voltada totalmente para a população, em que a população ela tenha esse conhecimento e aí a gente massificar a ideia de que a propaganda de medicamento ela tem que ser cautelosa, tá? Que os medicamentos eles não vão salvar, eles não são milagrosos. Tá? Então, é preciso de um acompanhamento de um médico, de uma indicação de tratamento. E aí, falando nisso, eu gostaria de deixar claro que o uso off-label dos medicamentos, ou seja, aqueles medicamentos que previamente eles não eram indicados para aquilo, mas eles passam a ser indicados, isso não é incomum. Tá? Então, os médicos eles têm essa autonomia para fazer indicação de um determinado medicamento que previamente ele não estava sendo considerado para aquilo. É preciso ter cuidado com a extrapolação dessas informações, mas o uso off-label ele é totalmente recomendado, ele é totalmente um ato médico, tá? E aí a gente precisa respeitar isso. Tá? Então essa informação ela precisa ser bem colocada.
Muito obrigado ao presidente Marcos Rios, do Conselho Regional de Farmácia em Sergipe. Lembrando que no estado há cerca de 1.500 profissionais farmacêuticos registrados aqui no CRF. Voltamos aos estúdios.